Olá pessoal, eu sou Urgel Filho, estou aqui na Confortec em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, para falar de códigos de erro dos aquecedores digitais. Hoje vou falar aqui do KO26DI Prime da Comeco, que também tem os mesmos códigos do 26D, porque entre o D e o DI a única diferença é a cor. Então, esses códigos de erro estão listados na lateral do equipamento e cada um tem um significado. Então vou dar um auxílio, um pequeno auxílio para quem passa por algum problema na hora de solicitar o auxílio técnico. Então é importante prestar atenção no código de erro e passar para o técnico que vem para o atendimento. Então vamos lá. Código 1 ou erro 1 ou erro 01 no KO26 Prime da Comeco. Defeito no sensor de temperatura de entrada de água. Na lateral estão listados os códigos de erro e um dos erros possíveis nesse aquecedor é o erro 1. Coloquei ele para funcionar, não vou simular esse erro, tá? Porque eu precisaria de uma peça com defeito, eu não tenho, mas esse aquecedor tem um sensor de temperatura de entrada de água, porque ele já arranca pensando na temperatura inicial e ele já sabe o tamanho da chama que ele precisa ligar para fazer com que a temperatura solicitada aconteça rápido, né? Para a gente não ficar um tempão lá no banho esperando. Então, se o sensor de temperatura da entrada de água estiver com defeito, ele vai mostrar o código 01, ok? Nesse caso, não tem o que fazer a não ser chamar o técnico, tá? Um técnico credenciado da marca ou um técnico habilitado que tenha acesso a essa peça, porque essa peça, quando tem defeito, tem que ser substituída. Sensor de temperatura de entrada de água, o erro 01 no KO26 Prime da Comeco, ok? E agora, pessoal, vamos falar sobre o erro 10. O erro 10 diz respeito à chama ligada antes do aquecedor estar em funcionamento. Poxa, mas isso é possível? Um aquecedor digital, como é que funciona? Sim, no caso de um defeito grave, inclusive uma peça trincada, um vazamento de gás, um travamento de qualquer válvula de gás, que se ocorresse seria normalmente por um excesso de pressão de gás na rede, defeito lá no regulador de pressão de gás. Ele ficaria com uma pequena chama e ao religar, quando alguém abre o chuveiro ou a torneira, ele acusaria o erro 10. Tá? Então, o que se faz? Fecha o gás e chama assistência técnica. Isso é um defeito que precisa da atenção de um especialista, ok? Erro 10 está listado na lateral do aquecedor. Pessoal, código de erro 11. Código 11 significa, na maioria das vezes, falta de gás. Quando é que aparece o código 11? Quando a chama apaga ou nem liga no momento do acionamento do aquecedor. Ele vai aparecer código 11. Tem também o código 12. O que significa? Significa que ele ligou, iniciou o processo, mas a chama apagou no meio do caminho. Por quê? Porque pode ter acontecido uma falta de gás, ou melhor, uma insuficiência de gás para que a chama atingisse a potência solicitada. Ele liga, mas ele não consegue atingir a temperatura solicitada da água. Então ele vai acusar código 12, ok? Código 12 no aquecedor KO26 Prime D ou DI, né? KO26D ou DI Prime da Comeco. E qual é a solução? Verificar a alimentação de gás do aquecedor. Pode ser simplesmente o regulador de gás estragado, danificado, vencido e ruim,
pode ser um entupimento na rede de gás, pode ser uma tubulação de gás muito fina. Quando é que isso acontece? Quando é que se descobre que a tubulação é fina? Instalou no verão, ele precisa de pouca potência, funciona. Chegou o inverno, para de funcionar, começa a ter código 12, tá? Pode ser tubulação. Então, chama um técnico habilitado, um técnico credenciado da marca ou alguém que entenda bastante de gás, né? Para quem é técnico, verificação no sistema de alimentação do aquecedor. O código está listado na lateral dele, então a solução está na alimentação de gás, ok? Código 13, código de erro 13, significa que o sensor bimetálico está desconectado ou até aberto, tá? Ou com cabo rompido. O que é o sensor bimetálico? O sensor bimetálico é um termostato de segurança que o aquecedor tem na serpentina. Esse sensor bimetálico, esse termostato de segurança, é obrigatório em todos os aquecedores comercializados no Brasil para fins de uso residencial. E eles têm limitação de até 75 graus normalmente, tá? A maioria até trabalha com 70 graus. Então ele rompeu o cabo, desconectou ou abriu, ele vai dar código 13. O que se faz? Tem que chamar, tem que solicitar uma assistência técnica, né? Alguém habilitado, alguém que saiba mexer nesse aquecedor. Técnico, os técnicos que estão aí assistindo, vá direto ao bimetálico e descubra qual o problema. Uma dica muito importante, aliás, uma regra pesada: não façam ligação direta para substituir o sensor bimetálico. Não deixem aquecedores sendo utilizados sem o bimetálico. Quando é que isso ocorreria? O técnico vai até a casa do cliente, descobre que esse é o defeito, está com algum problema, abriu, não voltou. E aí eu disse, vou fazer uma pontezinha, amanhã eu volto, mas hoje ao menos o senhor tem banho. Por favor, não façam isso, porque isso é um mecanismo de segurança muito importante. E caso se tenha algum evento do tipo superaquecimento nesse período, pode acontecer uma perda total do equipamento ou até da instalação hidráulica da casa, que dá um prejuízo muito maior, envolve quebração de paredes e tudo mais, tá? Então, código 13, sensor bimetálico.